E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula, vou mostrar para vocês 4 modificadores. São 4 modificadores paramétricos, 3 de formas, um de linha, os quais você pode combiná-los para executar o exercício 2, a joia, o vidro de perfume ou a luminária, certo? Você aprendendo a controlar os parâmetros deles, você consegue buscar formas de maneira experimental, ok? Então vamos lá. O primeiro deles é o bend. O que faz o bend? O bend ele entorta as coisas. Por exemplo, ó, eu vou aqui começar, no caso, com uma chamfer box, certo? Ó, vou fazer uma chamfer box. Opa, isso. No caso aqui, a minha, ó, ela está com 15 segmentos, tá? Se eu quiser alterar os parâmetros dela antes de trabalhar, eu posso, lembrando sempre, né? Certo? Tudo paramétrico. E aí, vamos aplicar o bending para ver o que ele faz, ó. Lembrando que é muito importante a questão do segmento. Se o modificador de vocês não estiver funcionando exatamente, é porque está com pouco segmento. Aí você aumenta, tá? Minha aqui eu já deixei com 15. Então vamos lá. Olha o que o bend faz, ó. Vou lá com meu objeto selecionado. Vou na aba de modificadores, vou escolher aqui, ó, um dos primeiros, ó, bend. Olha lá. Olha, os parâmetros deles é muito simples, ó. É um ângulo e uma direção com base nos 3 eixos, certo? Ó, se eu mexer o parâmetro do ângulo com o eixo Z, olha o que vai acontecer, certo? Olha lá, tá? Se eu mudar o eixo, ó, ele muda aonde que está entortando, ó. Se eu mudar o eixo novamente, certo? E a direção sempre vai me dar uma espécie de curvatura, ó, correto? Uma coisa importante de saber desses modificadores, ó, é também o, o gizmo. O que é o gizmo? O gizmo é o eixo aonde ele se movimenta. Ó, se você clicar aqui, abrir a abinha do Bend, ou de qualquer outro modificador, procurar o gizmo, ó, ele tá vendo que ele está aqui embaixo, ó, ele está na base da nossa chamfer box. Se eu alterar para cima ou para baixo, vai alterar a forma olha lá, de mover, de aplicar a modificação, certo? Então, ó, olha lá. Ó. Então tá aí, esse é o primeiro. Vou deletar o bend, vamos para o próximo. Continuando com a chamfer box, ó, vamos aplicar o tapper. O que é o tapper? O tapper, ele é como se ele desse um ângulo de abertura para o objeto. Vamos lá, ó, tapper, tá vendo? Ó, mesma coisa, basicamente os parâmetros, tem um eixo a mais, ó, tá vendo? Dá para aplicar um efeito a mais, ó. Olha lá, ele abre ou fecha, ó, por isso que é tapper, tá vendo? E ele tanto abre e fecha quanto dá uma angulação, ó, certo? Se eu variar o eixo, opa, olha lá, se eu variar o eixo, é, vai me dar uma forma diferente, olha lá, certo? Mesma coisa o gizmo, ó. Se eu precisar mudar o gizmo de posição, ó, ele consegue, ele vai aplicar determinado efeito. Então, isso aqui, ó, de maneira experimental, vocês podem ir buscando formas para chegar numa joia, num vidro de perfume, numa luminária, tá bom? Então, segundo modificador, tap. Vamos para o terceiro. O terceiro é o twist. Ó, com a box selecionada, vou aqui procurar lá embaixo, twist. O que ele faz? Ele vai dar um twist, uma girada. Então, olha lá. Ó, os mesmos parâmetros do bend, tá vendo? Ó? Então, ele vai girar, ó. Ele vai até onde eu quiser, ó. Certo? E também controla o segundo efeito, ó. Ó, tá vendo?
de acordo com o ângulo também, ó. Se eu mudar o ângulo, olha lá, mudou a rotação, ó, tá? Ó, mudei o ângulo novamente, ó, mudei a rotação. Mesma coisa gizmo. Se eu mudar o gizmo de lugar, ó, ele vai acontecer alguma coisa dependendo do que você quer fazer. Então é importante saber trabalhar com o gizmo, tá, gente? Ó, beleza? Então esses são os 3 modificadores de forma. Agora vamos ver um que é de linha. Então vou resetar minha cena aqui, apagar minha box. Ó, o de linha é isso aqui, ó. Vou fazer uma linha qualquer, line. Vou fazer aqui na vista frontal, por exemplo, ó. Ó. Opa. Vou clicar aqui, fechar minha linha, tá? Ok? Se eu quiser ajustar algum ponto antes de aplicar o modificador, é perfeitamente possível, tá? Ó, eu entro na linha, procuro aqui, ó, que tem os parâmetros dela, tanto aqui quanto aqui, ó. Se eu quiser pegar os pontos, eu consigo acertar os pontos antes, ó, certo? Ó, consigo mover eles, lá, ajustar do jeito que eu quiser, fazer a forma. Se eu quiser trazer um desenho do Illustrator ou do Corel para aplicar esse modificador, que é uma linha, ou seja, né, é possível também, certo? Você pode fazer o desenho no Illustrator e importar aqui no Max para trazer a linha do jeito que você quer. Então, ajustei aqui a linha, vou desligar os pontos e vou aplicar o modificador que chama Late. Ó, se você procurar aqui ele, ó, ele só aparece aqui quando tem a linha selecionada, certo, gente? Ó, Late, olha lá, vendo? O que ele faz? Ele vai transformar essa linha ao redor de um eixo. Olha lá, ó. Isso aqui, a princípio, transformou só num cilindro, mas a forma lá dentro, ó, tá na linha como eu havia desenhado. Então, se eu mudar o eixo, ó, eu consigo ajustar a minha forma, olha lá no caso. Aí, ó. Quando tá preto assim, é que tá com defeito, tá cruzando pontos. Então, se eu vou abrir mais um pouquinho, ó, pronto, mudou a cor, ele tá ok. Então, olha lá a forma que eu fiz, ó. Vendo? Isso aqui eu posso transformar num bojo de uma luminária, de um abajur, ou num vidro de perfume. Se eu quiser voltar e mexer e modificar a linha, ó, tranquilamente, eu volto. Opa, parece que tem um ponto a mais aqui. Deixa eu ver. Assim, um ponto a mais aqui. Vou ajustar minha linha, fazer uma forma mais interessante. Ó, pronto. Aplico o leite de novo, se precisar. Olha lá, agora está oco. Se eu ajustar o eixo, eu consigo mudar a forma, certo? Legal, gente? Então, lembrando que esses modificadores, eles podem ser combinados uns com os outros, pode ser combinado com Freeform Deform, que vocês já trabalham, certo? Então, você busca formas de maneira experimental, chegou numa forma interessante, você para, tá? Olha, se tiver sextavada, eu volto e coloco mais segmentos, tá certo? Ó, vai ficar um pouco mais perfeito. Se eu quiser vir aqui e combinar, por exemplo, ó, colocar um twist, vamos ver o que vai dar. Ó, um twist na minha forma principal, olha lá, ó. Tá vendo? Vou dar o eixo aqui, vamos ver. Ó, e por aí vai, certo? Ok, pessoal? Então é isso. Exercitem, tá? É muito importante conhecer os modificadores, saber como eles funcionam, quais os parâmetros,
para você ter um repertório mental aí das possibilidades que o software te dá, certo? Então, por enquanto é isso, até a próxima aula.